Eu não acredito. Eu comecei a falar do Santos. O juiz, eu acho que era flamenguista. E o advogado do outro lado era torcedor do Fluminense. Aí nós começamos a falar de futebol, do Santos da época do Pelé, do Flamengo da época do Zico. Acho que o advogado do outro lado era do Botafogo, era botafoguense. Começou a falar do Botafogo da época do Garrincha. Resultado, Márcia, a certa altura alguém lembrou que nós estávamos em audiência. Que tinha que resolver lá. Aí o juiz, naquele tempo era o processo de papel, o juiz deu uma folheada assim no processo e falou assim, olha, para minha opinião, aqui para resolver esse assunto, X reais basta. É suficiente. Eu olhei para o meu cliente, pensei na história, falei assim, a empresa topa. O outro advogado olhou para o cliente dele e falou assim, o reclamante, empregado da empresa, ex-empregado, também topa. Resolveu o assunto. Tá vendo? Que bom. Não, nada como a gente estabelecer relações, né? Claro, a coisa facilita. Claro. Mas foi tão engraçado. Quem resolveu o assunto foi o futebol. Resolvemos no campo do futebol. Não, e também a sua boa vontade de elogiar, de falar, de abrir, né? Não, abriu. Abriu o campo falar do Rio de Janeiro. Mas essa cidade é muito linda mesmo, né? Não, é muito linda, mas estamos com muitos problemas. Muitos, inúmeros. É uma pena, Ela é muito bonita, é muito linda, de verdade. Eu acho também. Mas eu gosto muito do Rio. Não gostaria de morar fora do Rio. Eu gosto muito do Sul, assim. Porto Alegre, especificamente. Agora, tem outros lugares muito bonitos também, né? Mas a gente está com muitos. Assim, eu não... Como quem vive aí é que sente mais, né, os problemas, né? Mas, realmente, todo lugar que você vai do Rio, você vê aquela beleza infinita, não? É muito bonito, sim. Bem, nós somos privilegiados com a natureza. Vamos começando aí, ó. Hoje nós temos uma novidade, tá certo? Nós estamos gravando e, ao mesmo tempo, publicando no YouTube, tá? Tá. Ao vivo, assim, Marco? Ao vivo, direto. Então, não vai dar nem para fazer um retoque na imagem depois? Não, e cuidado com o que você vai falar aí, que depois você vai ficar preocupado se você está vazando informação dos seus clientes. Tá? Não, vou ficar bem quietinho aqui, então. Ok. Então, tá aí. Tá? Deixa eu ver, tem uns chats aqui. Marco. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Oi, boa tarde. Ô, Marco. Olá, boa tarde a todos. Essa ideia de publicar no YouTube é agora ao mesmo tempo? É simultâneo? Para simplificar o meu trabalho. Só, eventualmente, se precisar, é que eu venho e edito depois. Porque realmente, então, quer dizer que se qualquer ser humano que estiver acessando o teu canal, agora, eles vão estar ouvindo o que nós estamos falando, é isso? Em princípio, sim, só que eu ainda não distribuía o link. Por enquanto, esse link não está distribuído. Não está distribuído para quem? Ele só eu sei qual é o link, por enquanto. Mas então não é verdadeiro de que as pessoas vão estar acessando simultaneamente nosso encontro aqui. Se nós decidirmos isso, eu posso publicar. Tá. Não, eu acho que é importante a gente dialogar um pouquinho, porque para a gente saber o que a gente fala, né, nesses momentos
históricos que a gente vive, a gente tem que ter cuidado. Por isso que eu estou advertindo. É isso mesmo. Então, da minha parte, não sei as colegas, os colegos. Essa é boa, hein? Gostei. Eu não sei o grupo, mas da minha parte, eu não autorizaria que a gente tivesse a nossa fala aqui agora publicada no YouTube para todos. Tá. Então, faz o seguinte, corta a sua imagem. Entendeu? Se você quiser isso, tá bom. Então, ok, gente? Marco, para mim, eu estou de acordo também com isso, porque eu não me sentiria, não por uma questão do momento histórico apenas, mas por uma questão de privacidade, nós podemos estar mais à vontade e nos posicionar até sobre questões pessoais aqui dentro do grupo, e eu acho estranho esta coisa transmitida, gravada e depois colocada quase como uma live, sabe? Deixa eu te falar, o problema é que me dá um trabalho imenso editar o vídeo antes de jogar. Como eu não estou distribuindo o link, eu posso apagá-lo. E aí, se for necessário, eu edito. Tá certo? Mas, por enquanto, o link não está acessível facilmente, não. Se vocês tiverem objeção sobre o que falaram, se quiserem cortar, vocês me avisam que aí eu vou no método antigo e edito antes de jogar. Tá bem? Ele não está distribuído, esse link. Oi? Márcio, Marco, da minha parte, eu, pessoalmente, não me incomodaria de forma nenhuma. Porém, eu acho que precisa ter o consenso do grupo. Eu respeito aí a palavra das colegas que entendem que não deva ser publicado de forma imediata. Então, em resumo, eu não me incomodaria, eu pessoalmente. Ao mesmo tempo, entendo que deva ser respeitada a vontade das colegas. Vocês veem que na vez passada dessa aula, eu tive problema com a gravação do áudio e tudo mais. Levei muito tempo para conseguir publicar e de uma forma que não ficou boa. Tá? Por exemplo, a Maria Lúcia é uma que me pede sempre a informação da publicação da aula. Tá? Então, eu estou fazendo isso para simplificar o trabalho. Vamos combinar isso. Se alguém tiver objeção sobre o que tiver acontecido durante a aula, me avisa que eu corto esse vídeo de lá e edito, cortando aquilo que vocês me pedirem, e publico novamente. É que dá um trabalho ao menos de umas 48 horas para eu poder jogar isso no vídeo. Entendeu? Eu posso dar uma sugestão? Eu não sei se... porque, assim, eu faço algumas reuniões também no Zoom, gravadas, né? E depois eu mando, quando é o caso, para pessoas que querem ver essa reunião, sem ter que ir para um canal de rede social como o YouTube. Se o caso da reunião, dessa gravação, se a finalidade é para algumas pessoas terem acesso, eu acho que, eu não sei, é uma sugestão, poderia fazer assim, grava e quando a pessoa pede, manda o link só para ela, manda a gravação apenas para essa pessoa. Até hoje, todas as aulas foram colocadas no YouTube. E vocês foram comunicados no link. Não, eu não tenho problema nenhum, seria para contemplar as colegas. Se vocês me falarem
tiverem qualquer objeção sobre o que acontecer durante essa reunião, vocês me comunicam, eu tiro isso lá do coisa e edito para, de novo, carregar. É que leva muito tempo esse trabalho. Entendeu? Entenderam ou não? Sim, eu acho que a gente está num grupo dentro de um enquadre bem diferenciado, né, Marco? Que é muito interessante essa questão da gente estar online, da gente estar nesse formato. Então, exige adaptações, exige diálogo, comunicação, né? Então, vamos avaliando aí para a gente se sentir bem. Acho que o importante é que todos, inclusive você que faz esse trabalho e que veicula, também fique confortável, porque é muito chato, né? A gente mexer com tecnologia. Então, eu acho que a gente vai encontrando um jeito aí que seja bom para todos. Se vocês tiverem objeção, vocês me avisam. Tá certo? Pode ser assim? Pode, vamos em frente, então. De minha parte, sem problema. Ok. Então, vamos lá. Agora está dando um probleminha aqui. Desculpe, tá? Só um minuto. Tem um probleminha aqui, então... Parece... Ivone está entrando. Então, vamos seguir aí. Nós estamos hoje na quarta aula, né? Eu quero ver com você se a gente consegue hoje terminar essa etapa da biografia do Pichon. Bem, passar essa parte aqui. Então, hoje eu gostaria de caminhar com vocês com a experiência de Rosário, né? Os comentários sobre o texto da biografia que eu passei para vocês, né? Nesse capítulo, eu faço uma entrada bastante ampla, falando do clima político e ideológico no mundo do pós-guerra, basicamente, né? Que foi um período histórico muito rico, né? Eu acho que quando a gente vê o mundo contemporâneo, com as lideranças que estão mais destacadas no momento presente, e a gente compara com o que estava acontecendo no mundo nos anos 50, 60 e mesmo 70, se a gente faz uma comparação assim, coloca na balança a qualidade das lideranças que existiam naquela época e as que existem hoje, dá uma saudade danada, né? Quer dizer, você imaginar que
você tinha figuras como De Gaulle, Adenauer, Churchill, Nehru, Khrushchev, Fidel Castro, Allende, e todas as lideranças que estavam surgindo na África, naquele momento em que aconteceu a libertação e a independência dos países da África. É impressionante o que ocorria naquela época se comparado com o mundo de hoje. Agora, ao mesmo tempo, era o momento da Guerra Fria, né, com todas aquelas ideias relacionadas ao problema do conflito ideológico entre Oriente e Ocidente. E no Cone Sul, nós tivemos, a partir dos anos 60, um processo muito violento com o surgimento de uma série de ditaduras no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Chile, que foram de uma destrutividade imensa. Isso marcou a história da América Latina e de certa forma, a vida de muitos de nós que vivemos essa experiência. Era nesse período que Pichon estava desenvolvendo as ideias fundamentais relacionadas aos grupos operativos. E, nesse momento, foi que surgiu a ideia da experiência de Rosário. Pichon tinha fundado o IATS, o Instituto Argentino de Estudos Sociais, e eles imaginaram uma experiência onde elas pudessem validar algumas das ideias mestras dos grupos operativos. Tá? Então, a experiência de Rosário foi montada a partir, principalmente, dos contatos que Pichon, Kipler, mesmo Talagante e outros membros do grupo de Pichon, eles tinham com a cidade de Rosário. Né? E foi na Faculdade de Economia que eles conseguiram a cessão do espaço para que eles pudessem fazer a experiência em si. A ideia básica, vamos dizer, a ideia central naquele momento, era de validar ou de discriminar e avaliar o que existia de diferença entre o que eles chamavam de grupos homogêneos e de grupos heterogêneos. Então, eles fizeram grupos com algumas características homogêneas, por exemplo, grupos de médicos, grupos de psicólogos, grupos de corretores de imóveis, enfim, uma série de grupos com características comuns, e depois, em seguida, eles fizeram grupos onde eles misturavam as pessoas e constituíam grupos heterogêneos. A grande conclusão dessa experiência foi a validação do que nós chamamos de lei básica dos grupos operativos, que diz que os grupos estão tão mais produtivos quanto mais heterogêneos forem os seus participantes e mais homogênea a dedicação à tarefa. Então, essa foi a validação fundamental. O modo de realizar, então, foram 2 dias,
em que eles desenvolveram todas essas atividades. A experiência de Rosário terminou servindo de matriz para um tipo de trabalho que se faz com grupos operativos, que é o que nós chamamos de experiências acumulativas, onde o modo de funcionamento básico é uma exposição, quer dizer, no fundo, é um seminário onde existem diversas atividades que têm essa estrutura. Uma apresentação inicial de um conteúdo teórico, depois, que a gente chama de aula, e depois a distribuição dos participantes em pequenos grupos, com, no máximo, 18, 20 pessoas, com uma coordenação e uma equipe de observadores. Depois que esses grupos são realizados, cada equipe de observador e coordenadores avalia o funcionamento do seu grupo e depois as equipes todas se reúnem com o coordenador da experiência e com o expositor designado para a próxima aula, onde se trabalha como aconteceu a mobilização nos grupos do conteúdo exposto e, de certa forma, então, se prepara a nova aula como uma nova intervenção grupal. Tá? E assim se sucedem, pode haver 4, 5 reuniões desse tipo, e no final se faz uma espécie de assembleia geral, onde as pessoas podem se manifestar e onde se faz uma avaliação do experimento como um todo. Tá? Então, é por isso que a experiência cumulativa se transformou, a experiência Rosário se transformou num ícone e numa herança dentro dessa corrente dos grupos operativos. Alguma pergunta por enquanto? Não. Posso seguir adiante? Marco, por gentileza, você pode repetir os passos? Os passos de uma experiência cumulativa? Isso, primeiro a teoria, depois pequenos grupos, e quais os outros passos? Tá. Na verdade, é um tipo de atividade onde você procura potencializar ao máximo o processo de aprendizagem do grupo. Né? Então, você começa com uma aula, essa aula dura aproximadamente uns 60 minutos, depois, então, você pede às pessoas que elas se reúnam em grupos fixos, que vão funcionar fixamente esses grupos durante toda a experiência cumulativa. Então, se reúnem em salas separadas, cada grupo com um coordenador e 2, 3 observadores. Né? Durante esses grupos, o que se pede às pessoas é que elas falem daquilo que foi mobilizado pelo conteúdo da aula. E os coordenadores trabalham lidando com aquele critério fundamental dos grupos operativos, que é trabalhar o medo de perda e o medo do ataque, tentando superar os obstáculos que vão aparecendo durante o processo de aprendizagem, né, até que se conclua esse processo grupal. Em geral, esses grupos duram algo em torno de aproximadamente 1h30. Né? Aí os grupos se dispersam
e as equipes de coordenação, cada uma delas faz a avaliação da dinâmica do grupo que essa equipe coordenou, e depois ela se reúne com o coordenador geral da experiência, e esse coordenador está junto com a pessoa que vai dar a próxima aula, e eles, então, elaboram com as equipes de coordenação o que aconteceu na dinâmica dos diversos grupos. Tá certo? Assim, a próxima aula já representa, na apresentação dos conteúdos, ela representa também uma elaboração da parte da coordenação daquilo que aconteceu na dinâmica dos diversos pequenos grupos. Isso se repete por 4 ou 5 vezes, conforme a arquitetura da experiência cumulativa, e na última etapa se reúne todas as pessoas num grupo só. E as pessoas, se pede às pessoas que elas elaborem aquilo que aconteceu durante a experiência cumulativa. Tá certo? Em geral, o que se observa numa experiência cumulativa é que, comparado o funcionamento e a dinâmica do grupo no último momento com a dinâmica do grupo no início, o que se vê é uma transformação do grande grupo, de um grupo de indivíduos para um grupo de participantes. Isso é uma coisa que a gente observa em todos os processos de grupos operativos. Isso já está acontecendo nesse nosso grupo. Isso acontece de uma forma muito intensa no grupo que a gente chama de conversagem na quarentena, que é um grupo que se reúne todos os dias da semana, exceto feriados, sábados e domingos, e onde o que vai acontecendo é uma integração das pessoas. Está querendo falar? Não. Eu só queria confirmar se eu entendi direito. Depois do passo que cada equipe de coordenação e observador avalia o grupo, vem o quarto passo, pelo que eu estou pontuando aqui, do coordenador geral com as equipes de coordenação? Repete, por favor, que eu não entendi a objeção. Não, eu só estou querendo entender se os passos que eu anotei estão corretos. Sei. O primeiro passo é a teoria. Imagina uma experiência acumulativa com 4 reuniões. Cada uma dessas 4 reuniões tem a seguinte dinâmica. Primeiro, uma aula com toda a frequência das pessoas presentes na aula. Podem ser na Escola de Buenos Aires, uma experiência cumulativa dessa pode ter 120, 150 pessoas participando. Então, nesse momento, é uma plenária, onde todos assistem à mesma aula. Depois, esse grupo se divide em pequenos grupos. Vamos dizer, 150 pessoas daria para fazer 10 grupos de 15 pessoas. Cada um desse grupo vai ter uma equipe de coordenação, que é constituída por um coordenador e 2, 3, 4 observadores. Nessa reunião de grupo, não existe algo. O que se pede é que as pessoas falem livremente daquilo que foi mobilizado pelo conteúdo da aula. Tá certo? E o coordenador vai procurando intervir no grupo para favorecer que a comunicação e a troca de ideias se dê
da forma mais eficaz possível. Tá certo? No final da reunião do grupo, o grupo vai embora e fica a equipe de coordenação. Cada equipe de coordenação faz uma elaboração daquilo que aconteceu no grupo, coordenador e observadores. Anota os principais emergentes, anota e discute um pouco o que aconteceu como dinâmica. Em seguida, essas 15 equipes vão se reunir com o coordenador da experiência, o coordenador geral, e o professor da próxima aula. E aí se faz uma avaliação da dinâmica como um todo, tá certo? O professor aí, percebendo bem como é que está a dinâmica de elaboração do grupo. De tal forma que, no próximo evento, esse professor vai dar uma aula que vai ser assistida de novo pelas 150 pessoas, que depois vão se dividir nos 10 grupos de 15 pessoas, que vão ser coordenados pelo coordenador e observadores, que depois da reunião do grupo fazem a sua elaboração, de novo se reúnem com o coordenador geral para, de novo, preparar a próxima reunião com o próximo professor. Normalmente, não é o mesmo professor sempre. Aqui, no meu trabalho, eu e Newton fomos desenvolvendo uma técnica um pouco diferenciada, onde eu, em geral, dava